A gente vai bater um papo no dia de hoje com o vereador por Maceió, Rui Palmeira. Bom dia, Rui. Seja muito bem-vindo ao MCZ Notícias. Muito bom dia, João. Muito bom dia, Natália. Uma satisfação estar aqui com vocês no MCZ Notícias, a minha primeira vez aqui com vocês. Obrigado. Vamos convidar o Rui para estar aqui em outras oportunidades, podemos ter certeza. Rui, a gente vai falar um pouquinho, iniciar, sobre essa sua trajetória até chegar à Câmara Municipal de Maceió. Você que já foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Maceió. Como é hoje esse reposicionamento político chegando até a casa de Mário Guimarães? Olha, João, eu tenho gostado muito da Câmara Municipal nesse começo. Eu acho que são debates bastante relevantes que têm acontecido na casa de Mário Guimarães. E são pautas que surgem diariamente, né? Eu acho que a Câmara ela tem, por exemplo, uma capacidade de debate, uma capacidade legislativa, por exemplo, muito maior que as assembleias legislativas, né? Muita coisa de responsabilidade municipal. Então, a gente tem uma ampla gama de possibilidade de debate e isso está acontecendo. E, claro, com a experiência que eu tenho de já ter passado pelo Legislativo Federal, Legislativo Estadual e 2 vezes prefeito de Maceió, eu acho que eu consigo fazer um bom debate com meus colegas. Essa conexão, Rui, com a população, por exemplo, estando como vereador, ela é mais próxima do que estando como deputado estadual, deputado federal? É uma relação mais próxima entre essa população, essa comunidade? Certamente. Eu acho que as demandas surgem com mais força, as cobranças, os pedidos de auxílio, né? Eu tenho recebido diariamente várias solicitações, sobretudo com críticas à área de educação do município de Maceió, solicitando visita a escolas, a creches. Eu tenho ido toda semana fazer isso. Semana que vem estarei visitando pelo menos mais 2 creches que estão infelizmente com obras inacabadas. Então a gente tem feito essa cobrança ao Executivo Municipal e tem surtido efeito, né? Eu tenho recebido a devolutiva de algumas diretoras que, quando eu faço essas visitas, o município agiliza. Tem uma escola, por exemplo, que eu fiz a visita e estava lá obra parada e depois dessa visita o município já chegou com os trabalhadores, a obra foi retomada. Então é uma outra forma de auxiliar a população de Maceió. Que eu acho, Rui, acredito que esse seja um dos grandes papéis do parlamentar, não somente a crítica pela crítica, o parlar, né, ali na Câmara Municipal, enfim, criticar, mas estar em loco, observar de fato qual é o problema real, ouvir as angústias dos trabalhadores, dos pais, enfim, dos responsáveis por esse alunato, principalmente. Pois é, trazer a solução, né, que é o que a população espera, né? E, vereador, você mencionou essa questão da educação, que é um tema que desde o início do ano, especialmente desde o início do ano letivo, né, vem se falando muito, algumas polêmicas, né, algumas falhas, inclusive, de gestão na educação de Maceió. E aí, só pontuando alguns, assim, mais por alto, a gente pode se aprofundar em cada um desses temas, né? A gente, desde o começo do ano, acompanhou a questão dos transportes escolares, né? Os contratos ali que não foram renovados, não saiu em tempo hábil, realmente, antes do ano letivo. Tem a questão do decreto da CEMED com relação aos PAEs, os profissionais de apoio escolar para as crianças no espectro autista. Tem outras denúncias de atrasos no pagamento dos monitores dos professores horistas. Então, assim, são situações que não são pequenas, mas vem acontecendo uma atrás da outra, né? E aí a gente já pode chamar isso, já pode falar essa situação de uma crise na educação de Maceió. E aí, Natália, emendando também, eu recebi particularmente algumas mensagens de alguns professores dizendo que eles não têm a questão do transporte, outro ponto do transporte importante público, né? Ele tem apenas aquele salário e tal, os monitores não têm ticket, né, do transporte público, enfim, agravando ainda mais essa situação. Eu diria a você que primeiro, o grande culpado de toda essa crise é o prefeito JHC, que tem se eximido. Ele sequer fala sobre essa questão. Até brinquei ontem na sessão da Câmara que, enquanto a educação passa pela maior crise no município na última década, o prefeito estava falando da roda gigante da Pajuçara. Quer dizer, ele está completamente deslocado da realidade. E o que mostra que a educação nunca foi prioridade para o prefeito JHC é o IDEB, né? Quando a gente assume, João,
O meu antecessor teve, se não me engano, 15 secretários de educação em 8 anos. Então, era impraticável, o IDEB em queda, não atingia a meta. Eu tive a satisfação de ter a professora Ana Deise Dória, né, que foi... Competentíssima da UFAL. Uma pessoa que tinha já uma bagagem de reitora, já tinha sido secretária municipal em outra oportunidade. Primeiro, ela teve autonomia para montar a equipe. Montou da forma que ela quis. Então, a gente teve planejamento. Quando a gente assume Maceió, dentre as capitais nordestinas, era a penúltima colocada. A gente só estava à frente de São Luís do Maranhão. Após o meu segundo mandato, já em 2019, no IDEB de 2019, a gente já estava na 4ª colocação à frente do Recife, que é uma cidade que economicamente é muito mais forte que Maceió. Se a gente tivesse continuado com aquele trabalho, com planejamento, hoje a gente estaria com certeza na 3ª posição, pertinho de Fortaleza e Teresina, que são os destaques dentre as capitais do Nordeste. A gente teria passado já Salvador. Infelizmente, o que acontece? Maceió cai e agora a gente não é penúltimo, a gente é o último do Nordeste, o que mostra o descaso completo da atual gestão com a educação. E o que você falou, eu acho que era uma bomba relógio que estava armada, né, pela falta de planejamento, e agora está estourando por tudo que é canto. A gente deixou, João, a gente conseguiu o precatório do Fundef em 2020, né, o Maceió recebeu 300 milhões de reais, a gente deixou 60% numa conta específica que era para o pagamento dos profissionais da educação. Nós não pagamos porque o Supremo Tribunal Federal estava ainda analisando uma DPF, e só após aquele julgamento foi que já na atual gestão foi pago esses 160 milhões para os profissionais da educação. Mas deixamos ainda 118 milhões e firmamos um TAC com o Ministério Público Estadual e Federal, fizemos um plano de trabalho para aquisição de equipamentos, computadores, laboratório de ciência, de matemática, de informática, aquisição de ar-condicionado, outros eletroeletrônicos, e deixamos a maior parte desse valor para obras. Seriam 7 novas creches, 20 novas quadras cobertas e uma dezena de reformas e ampliações de creches. A grande maioria dessas obras não saiu do papel ou está abandonada. Tive semana passada na escola Iedo Oliveira, lá no Village 2, uma área extremamente carente que precisa de mais salas de aula. A obra de ampliação está atrasada, está abandonada há mais de 2 anos. Era para ter sido entregue em 2022, abandonada. Fui a uma escola no Conjunto Carminha Benedito Bentes, obra de reforma paralisada. Fui à creche Rodrigues Alves, no Benedito Bentes, obra de ampliação, abandonada há mais de 1 ano. Semana que vem vou a mais uma creche, a Ana Carolina, lá no Estáquio Gomes, obra de ampliação, também abandonada. E irei também à Escola Zumbi dos Palmares, lá no Rosane Collor, obra de construção de um ginásio, um belíssimo ginásio foi projetado para aquela escola, também abandonada há mais de 1 ano. Mostra um completo descaso do prefeito que está desconectado da realidade dos problemas de Maceió. Rui, a gente pode dizer então que a casa ficou arrumada, o dinheiro ficou em caixa e não houve simplesmente a execução por falta de planejamento, incompetência. Houve uma descontinuidade que é natural, mas infelizmente o prefeito não priorizou a educação. O primeiro secretário era um professor da UFAL, uma pessoa que tinha um bom currículo, mas nunca teve autonomia. O diretor da área tal eram indicados por terceiros. Então, nunca teve autonomia. Saiu, aí foi uma sequência. Já estamos não sei se é o 5º ou 6º secretário de Educação, que o que está atualmente é o menos culpado disso tudo. Por isso que eu digo que o grande responsável por todo esse caos é o prefeito de JHC, que nunca priorizou a educação municipal. E aí, Rui, ainda tocando nesse tema educação, que é um tema muito caro e muito importante para a nossa sociedade, falar sobre a questão da licitação, que ela se findou, a questão da licitação do transporte. E aí a gente no final do ano, né? A gente se questiona, enquanto cidadão, enquanto parte da comunicação do Estado de Alagoas, é incompetência, porque tem lá a data, está datado. Será que essa mudança sequencial de secretários de educação, gente que não tem a capacidade técnica realmente para estar gerindo essa parte, e a gente se questiona, como é que se finda uma questão de uma licitação de transporte, que é algo assim prioritário para aquelas crianças de 5, 6, 7, 8 anos,
onde os pais, né, não podem estar acompanhando o seu dia a dia no cotidiano. Enfim, esse transporte escolar. Como é que você vê essa questão, principalmente essa questão da licitação aqui em Maceió? Nós deixamos o contrato assinado, João, em 2020. Fizemos uma licitação que ela é trabalhosa, naturalmente. Esse contrato teve validade de 5 anos, expirou agora em janeiro de 2025. Eu até disse no plenário, fui questionado por vereadores da bancada. Não, o contrato ainda está vigente. E uma semana depois eles próprios admitiram. O contrato perdeu a vigência. Claro. E eles não conseguiram sequer fazer um emergencial. A licitação foi publicada semana passada. Então, o município não tem mais vínculo contratual com a empresa, não conseguiu fazer o emergencial e muito menos a licitação. A licitação foi lançada agora. Se ela ficar pronta até o final do ano, será uma vitória. Mas a prefeitura tinha que ter lançado isso há pelo menos 1 ano e meio atrás, porque ela já sabia o prazo. Sabia que em janeiro de 25 o contrato iria vencer. E nesse meio do caminho poderia ter aberto e realizado um processo emergencial, se fosse o caso. Então, nem fez uma coisa, nem outra. Tampouco aditivou o contrato com a empresa que já estava prestando serviço. Então, realmente mostra a total falta de planejamento. Assim, e a gente observa, né, que áreas estratégicas como educação, infraestrutura, assistência social deveriam, pelo menos, ser áreas assim, prioritárias, com um olhar ali mais dedicado do prefeito. E o que a gente vê é o contrário. Rui, outra questão que pega muito, que a gente tem noticiado recentemente, inclusive no portal da Folha de Alagoas e no Jornal Impresso, a questão, né, desses 1.200 cargos comissionados na gestão de Maceió, que vai beirar aí um impacto de pelo menos 160 milhões no orçamento anual. Como é que você vê aí esse grande quantitativo de comissionados e onde esse pessoal vai estar alocado na gestão? Olha, João, o que acontece é que Maceió ela transformou-se momentaneamente numa cidade muito rica. Maceió sempre teve a receita per capita, a penúltima das capitais do Nordeste. A gente ficava ali pau a pau com São Luís. Então, nossa receita era muito baixa, sempre foi a receita própria. O que acontece? Com esse recebimento dos valores da Braskem, 1 bilhão e 700 milhões de reais, a prefeitura transformou-se numa cidade riquíssima. Quando a prefeitura usa esse dinheiro para fazer obras e melhorias, ótimo. O problema é que ela pode dizer, mas não é com esse dinheiro. Mas com esse montante de dinheiro, ela abre possibilidades de fazer outros gastos com recurso próprio. E ela escolheu fazer o pior dos gastos. Você cria, confesso que quando eu li essa notícia na Folha, eu tive dificuldade em acreditar. Você criar numa canetada só 1.215 cargos em comissão... No mínimo estranho. É uma aberração. E a gente até estranha, né, o Ministério Público silente, porque na minha gestão, Ave Maria, todo dia eu recebia algum tipo de notificação de recomendação do Ministério Público. Eu vou até procurar o Ministério Público nos próximos dias para tratar de algumas questões do município, mas é impraticável. O município está gerando custos que lá na frente, e vou dizer para vocês, sem medo de errar, em 2027 o município vai ter muitas dificuldades financeiras, porque esse dinheiro da Braskem vai ter acabado e está se gerando alguns custos que você não vai ter lastro para cobrir. Quer dizer, só aí a gente falou em 160 milhões de reais em 4 anos, né? 40 milhões, para você ter uma ideia, João, eu fui ver o orçamento de algumas áreas. Todo o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social esse ano é 36 milhões. Ele vai gastar mais em 1.200 novos cargos comissionados do que todo o investimento em assistência social do município de Maceió. Então, estão criando alguns gastos. Os gigantinhos são uma ótima iniciativa. Está servindo as crianças, ótimo. Agora, a manutenção disso está sendo feita com recurso da Braskem. Eu até questionei a prefeitura para saber exatamente desses gastos com recurso da Braskem. Ela mandou, através da Lei de Acesso à Informação, e a prefeitura mandou lá uma resposta ridícula. Diz que todos os gastos estão no portal da transparência e não estão. Então, não existe transparência para esses gastos da Braskem. Mas sei, por exemplo, que os gigantinhos são mantidos com esse recurso. Quando esse recurso acabar? O transporte coletivo, por exemplo, muito bom você ter os ônibus com ar-condicionado, você ter a meia passagem, você ter o passe livre para estudante, é ótimo.
Só que isso... Essa contrapartida é alta. Para as pessoas que não sabem, quando eu era prefeito, no nosso último ano, a gente pagou de subsídios durante todo o ano 5 milhões de reais. Hoje a prefeitura, pelo menos a última informação que eu tive, como eu disse, falta transparência da prefeitura de Maceió, a prefeitura já vinha gastando há 2 anos atrás 60 milhões de reais em subsídio para passagem de ônibus, para as empresas de ônibus. Então, você bota aí 4 vezes 6, 24. Já vai aí 240 milhões de reais. Se você botar mais 160 milhões dos cargos em comissão, mais não sei quanto da manutenção dos gigantinhos, a conta em 2027 simplesmente não vai fechar. E nós vamos ter sérios problemas administrativos e financeiros em Maceió. A gente conversando, não foi, Natália, em determinado momento com a promotora de justiça, a Alexandra Borler, né? Ela falou justamente essa questão da assistência social. Foi uma crítica muito grande, inclusive, da promotora. Né, que muitas vezes está fugindo até do constitucional aqui na cidade de Maceió, ou seja, não se aplica o devido recurso na assistência, na saúde. Cortes, inclusive, em programas, por exemplo, do EJA para idosos, né? Na Secretaria na assistência à mulher, então teve cortes também. A pessoas com vulnerabilidade, né? Pessoas em situação de rua também tiveram cortes, né? Para além, inclusive, do tratamento hostil que essas pessoas recebem da própria gestão do prefeito JHC. Então, esses cortes indo somente falando de assistência social, que é uma área extremamente carente mesmo de recursos, de investimentos e estratégica. Então, o Ministério Público ele veio insistindo muito nisso, né? Até inclusive a votação do orçamento, né? Exatamente. A questão da assistência, a gente sabe que ao longo dos anos, né, o financiamento realizado pela União, ele a maior parte era financiada pela União. Hoje em dia, a contrapartida do município é maior do que o que vem do governo federal. Mas a gente sabe que agora o problema não é dinheiro, porque quando a gente fala que somente esses cargos em comissão vão custar 40 milhões de reais, mais de um orçamento inteiro, de um ano inteiro de assistência social, aí é uma questão de prioridade. Não é questão financeira. Falta vontade e não é prioridade para o prefeito. E aí é bom que o Ministério Público, os órgãos de controle, né, façam o seu devido papel, porque quem está sendo beneficiado com sua gama de cabides de emprego. Porque onde é que vai ser alocado esse pessoal? 1.200 pessoas. Onde é que esse pessoal vai ter que ir? Secretaria de quais pastas? E voltando ainda para a questão da CEMED, por exemplo, né? Nós entrevistamos uma mãe que falou sobre... Falamos com mães, na verdade, sobre a situação dos países, da redução desses profissionais, né? E também com professoras, monitoras, que tem também a questão dos transportes que não recebem. Então, a reclamação é sempre a mesma. Eu falei com o secretário, mas o secretário disse que não tem dinheiro. Então, vai reduzir aqui esses profissionais para dar a assistência necessária e de direito dessas crianças. Vai reduzir porque não tem dinheiro. Não tem o transporte para esses cargos, esses contratados, também não tem dinheiro. Então, cadê o dinheiro? A prioridade do prefeito é outra. A questão dos auxiliares de sala, a gente teve dificuldades quando foi prefeito, isso é inegável. A gente não tinha recurso realmente para fazer a contratação do número de auxiliares de sala, porque quando a gente assume em 2013, Maceió tinha, salvo engano, 500 alunos no máximo com algum tipo de deficiência matriculados na rede. Nós implantamos a matrícula online já a partir de 2014, esse número estourou, já foi para 2.000. A gente não tinha um número de profissionais. Mas a gente sempre trabalhou com transparência. Procuramos o Ministério Público. O que é que a gente fez? Se não temos condições de fazer um concurso agora, de contratar auxiliares, vamos trabalhar com estagiários. Firmamos convênios com a UFAL e mais 3 ou 4 universidades particulares e colocamos esses profissionais e demos conta do recado. Eles fizeram um bom trabalho, porque a gente não tinha... A quantidade de reclamações que tem hoje é uma coisa absurda, que chega nas minhas redes sociais, sobretudo no Instagram, e o secretário dizer que não tem dinheiro, o que não tem, na verdade, é a prioridade do prefeito, né? Porque a gente vivendo essa crise, e o prefeito fora de Maceió, não sei quantos meses, e cria 1.200 cargos comissionados, a um custo de 40 milhões ano, mostra que realmente a prioridade dele é outra. E falando ainda, Natália, Rui, sobre transparência, Ministério Público, a gente viu que a promotora Fernanda Moreira, ela tem cobrado da gestão municipal, né, do Executivo, essa questão das emendas parlamentares.
como elas são encaminhadas, como ela é feita, como ela é distribuída, quais são os valores. Por exemplo, recentemente a gente entrevistou a vereadora Teca Nelma. A vereadora Teca Nelma falou algo assim gravíssimo aqui para o MCZ Notícias, também para a Folha de Alagoas, relatando que o prefeito JHC simplesmente encaminhou metade da sua emenda, que ela é impositiva, que ela é obrigatória, ali em meados, final de dezembro, ou seja, pós ter passado o período eleitoral, tal, numa clara tentativa de prejudicar a sua forma de fazer política. E aí ela revelou também que a outra metade não foi paga dentro do próprio exercício, dos 4 anos de gestão, e no último ano, que deveria ser obrigatório, no dia 31 de dezembro, ou seja, demonstrando claramente um caso de improbidade administrativa. Ela disse que tenta dialogar com o secretário Júnior Leão, que simplesmente disse, vou encaminhar o recurso. O prefeito não se sabe onde está aqui em Maceió, não fala nada sobre essa questão. Como é que você vê, Rui, essa questão dessas emendas, essa questão da transparência? Como é que você vai lidar com essa questão da Câmara Municipal? Olha, João, eu realmente vou apresentar emendas pela primeira vez ao orçamento do município enquanto vereador. Eu acho que a gente realmente tem que ter transparência, apresentar essas emendas para instituições sérias que fazem um trabalho de qualidade. Temos várias aí que fazem um trabalho de qualidade. Algumas têm nos procurado já no gabinete e algumas que não têm vínculo político nenhum comigo. Farei questão de ajudar. Mas claro que as emendas, a gente está vendo o que está acontecendo no Congresso, né? Isso virou um monstro que ninguém controla mais. O Supremo está tentando e tem que cobrar realmente transparência e um plano de trabalho, né? Hoje os vereadores de Maceió são 27, se você botar aí 2 milhões, são quase 50 milhões de reais de emendas que podem ajudar muito instituições, melhorias em bairros, mas claro que tem que haver, por exemplo, na minha opinião, se você encaminha emenda para alguma instituição, você tem que ter ali o plano de trabalho. Como é que essa emenda foi executada? Em que área? Por quem? Como? Então, tudo isso tem que ser passado. Infelizmente, essa transparência não tem acontecido. Inclusive, a vereadora Teca Nelma, ela mencionou que sim, que outros vereadores até da base do prefeito, eles tiveram esse benefício, esse privilégio de receber antes dela. Ela afirmou, né, quando questionada se ela achava que era algum tipo de perseguição, porque ela aí está num outro ponto, né, um outro posicionamento político. E aí ela disse que acha, sim, que é uma perseguição política, acha, sim, que... e questionou aqui, né, João? Por que eu só recebi depois da campanha? Por que eu só recebi uma parte ainda? Uma parte, vale salientar, e bastante atrasado, com bastante atraso. Então, essas situações mais específicas com um vereador, o senhor também, do seu ponto de vista... pode ser considerado uma perseguição política por estarem em bases diferentes? Certamente. Eu acho que se a vereadora Teca é oposição ao prefeito, só recebeu metade da emenda que é impositiva, existe uma lei que determina que o Poder Executivo tem que pagar dentro daquele exercício financeiro, no caso 2024. Se não pagou, eu acho que só o Ministério Público pode realmente agir e pressionar o prefeito para executar, para pagar essa emenda da vereadora Teca. Rui, você foi prefeito de Maceió e hoje nós temos uma, aspas, super pasta aqui em Maceió chamada FEMAC, onde existem grandes investimentos, onde existem contratações milionárias de shows. Num diário oficial recente do ano passado, a gente viu a contratação de pelo menos 25, 28 milhões de reais de estrutura de palco, iluminação, assim, um negócio que foge da realidade, né, dentro de uma cidade de 1 milhão de habitantes como a de Maceió. Como é que você vê esses gastos exorbitantes hoje da FEMAC? A gente tem o dano colateral de ter muito dinheiro, né? Você começa a fazer o gasto ostentação. É o que a gente já falou, são esses cargos em comissão, gasto excessivo com festa. Não se respeita a cultura local, né? A gente lutou muito para fazer a política cultural de Maceió através do então presidente da FEMAC, Vinícius Palmeira, através de editais. Então, todo mundo concorria. Pessoas que eram meus adversários políticos, que tinham ali algum movimento cultural, participavam e ganhavam aqueles editais e recebiam o recurso. Hoje a gente não vê mais os editais, então o que acontece é a escolha política. Vou botar
o fulano, beltrano de ciclano aqui para tocar, para cantar, então se beneficia os amigos do rei, o que é muito ruim, né? Uma política que a gente conseguiu ao longo de 8 anos firmar também foi totalmente destroçada, e o que acontece são mega shows, mega palcos, beija-flor e outros gastos, ostentação que estão acontecendo no município de Maceió, até quando a gente não sabe, né? Até quando durar esse dinheiro que foi repassado pela Braskem, que a gente sabe que logo, logo acaba. Tá aí, Mailson Franklin, tá aí, meu querido ouvinte. Excelente entrevista aí com o vereador. Aqui com o vereador Rui Palmeira, nos estúdios da Folha de Alagoas, em parceria aqui com a nossa produção do Jornal da Manhã e do MCZ Notícias.